Olá, olá! Mais uma vez estamos aqui para agora a nossa terceira aula, ainda falando sobre os grupos sociais em conflito no Brasil Imperial e a construção da nação. Lembrando que essa é uma aula do primeiro tópico da formação do Brasil contemporâneo, da independência à república, presente no edital do Concurso Nacional Unificado 2024. Então, se você vai fazer essa prova e ainda não assistiu à primeira e à segunda aula, dá uma conferida lá para começarmos aqui sobre o período regencial, continuar sobre o período regencial, focando agora nos movimentos separatistas. Vem comigo. Hoje, essa aula será focada nos movimentos separatistas, que marcaram o período regencial. Esses movimentos refletem as tensões e as aspirações de liberdade e autonomia que fervilhavam em diversas regiões do Brasil. Vamos entender as causas dessas revoltas e o impacto que tiveram na história brasileira. Vamos falar agora sobre a luta da unidade e os primeiros movimentos. No início do período regencial, dos grandes desafios enfrentados pela Regência Unida e posteriormente pelas regências trinas foi a manutenção da unidade territorial brasileira. Liberais e conservadores, com suas diferenças, uniram-se com o objetivo comum de preservar a integridade do território nacional. Veja bem, essa preocupação era justificada, porque o país assistia ao surgimento de várias revoltas com reivindicações específicas, e em muitos casos com desejos separatistas, inclusive, tá? Então você já percebeu que todo mundo queria uma coisa em diversos territórios do Brasil e o caos estava totalmente instaurado. O primeiro desses movimentos foi a Cabanada em Pernambuco, entre 1832 e 1834, que lutava pela restauração da monarquia sob Dom Pedro I e pelo fim da escravidão. Esse movimento é um exemplo da complexidade das demandas sociais na época. Olha só, misturando lealdade monárquica com a luta anti-escravagista. Ou seja, você percebeu só a mistura de interesses? Esse movimento, repito, a Cabanada em Pernambuco, estava simplesmente lutando pela monarquia sob Dom Pedro I e o fim da escravidão. Mas vamos adiante. Essa primeira parte nos mostra como o período regencial foi um período de grandes desafios e como as revoltas regionais representavam uma ameaça à unidade do Império. Os movimentos que surgiram eram variados e mostravam que o Brasil era um mosaico de ideais e lutas. Vamos continuar para aprofundar nossa compreensão sobre esses conflitos e como eles moldaram o Brasil imperial. Bom, em 1835, o Grão-Pará foi palco da cabanagem, uma das revoltas mais violentas da história brasileira. Os cabanos, como ficaram conhecidos, que eram em sua maioria pessoas pobres, indígenas, mestiços e afrodescendentes que se levantaram contra as péssimas condições de vida e a exclusão política. Lutavam por melhores condições de vida e uma maior participação no processo político. A repressão foi brutal. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas morreram durante esse período, esse conflito. Pois é. Agora, já no extremo sul do país, tivemos a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu entre 1831 e 1845. Os farrapos, liderados por Bento Gonçalves, lutavam exatamente pelos altos impostos em produtos da região, especialmente o charque. Só que o movimento ele evoluiu para uma defesa de independência do Rio Grande do Sul. Sim, eles tiveram interesse de serem independentes do país, isso mesmo. A Revolução Farroupilha foi marcada por batalhas emblemáticas e pela proclamação da República Rio-Grandense, um episódio único da história do nosso país. Esses movimentos mostram que o período regencial foi marcado por intensa luta social e regional. As revoltas não eram apenas expressões de descontentamento, mas manifestações de desejos profundos por justiça e autonomia. Bom, estamos chegando na parte final da nossa aula e agora vamos falar sobre os movimentos que circundiram o Brasil durante esse período regencial, focando na sabinada e na balaiada. E volto a dizer, cada um ao seu modo expressaram as insatisfações e anseios populares da época. Vamos à sabinada na Bahia. Entre 1837 e 1838, a Bahia foi cenário da sabinada, uma revolta de caráter republicano e separatista, tá? Os rebeldes liderados por Francisco Sabino proclamaram a República Baiense. Olha só, sim, que teria a vida curta,
diante da rápida repressão, ou seja, eles lutavam pela independência da Bahia e pelo fim da escravidão, refletindo o espírito liberal e anti-escravagista que começava a se espalhar pelo país. Agora, a balaiada lá no Maranhão. Ocorrida no Maranhão entre 1838 e 1841, este movimento foi uma resposta direta a desigualdades sociais e injustiças cometidas pelas elites locais. Os balaios, como ficaram assim chamados, eram artesãos, escravos, camponeses e outros grupos marginalizados que se insurgiram contra o sistema que os oprimiam. A balaiada destacou-se pela sua base social diversificada e pelos ideais igualitários que buscaram promover. Os movimentos que estudamos hoje, cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada, mostram o Brasil em ebulição, com várias regiões clamando por mudanças profundas. O período regencial foi um laboratório político e social, onde diferentes visões de Brasil foram testadas no campo de batalha. E as consequências dessas revoltas foram sentidas por muito, muito tempo, influenciando a política, a sociedade, a maneira como o Brasil se via como uma nação. Encerramos aqui mais uma das nossas aulas, a terceira, e com esses exemplos de luta e resistência, inspiram não apenas o estudo para concurso, mas também uma reflexão sobre o país que herdamos e o que queremos construir para o nosso futuro. Te espero na próxima aula sobre o início do Segundo Reinado. Mas antes disso, quero te convidar para resolver uma questão rápida sobre tudo que nós aprendemos aqui nessa aula. Lembrando, para você responder de olho fechado, vamos lá. O período regencial, que ocorreu entre 1831 a 1840, no Brasil foi marcado por várias revoltas e movimentos sociais. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que, vou deixar aí as 5 alternativas, você escolhe a correta e vamos responder ao final do vídeo. Bom, vamos à resposta correta. Letra C. A sabinada e a balaiada foram movimentos que, entre outras reivindicações, lutavam pelo fim da escravidão e contra as injustiças sociais. Agora vamos entender em que as outras alternativas estão erradas e revisar essa que está correta. Revisando mais uma vez essa alternativa correta, que é a letra C, a sabinada na Bahia e a balaiada no Maranhão, foram movimentos regenciais que refletiram insatisfações contra as desigualdades sociais, injustiças cometidas pelas elites, tá? E ambas essas revoltas tinham entre suas reivindicações o fim da escravidão. A cabanagem, apesar de ter elemento separatista, também foi marcada por lutas sociais e não visava exclusivamente a independência do Grão-Pará. Na alternativa A, a Revolução Farroupilha teve momentos em que reivindicava a independência do Rio Grande do Sul e a formação de uma república. A letra B não é verdade que todos os movimentos apoiavam a monarquia, tá? E a balaiada ocorreu no Maranhão, não em São Paulo. Não tinha relação nenhuma com imigrantes italianos, ok? Então, fechamos aqui a nossa aula agora sim. Te espero na nossa próxima aula.